Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um relato sobre como foi estagiar, né? Como foi começar a exercer a minha futura profissão, que eu ainda não me formei, pra eu me formar esse ano. Primeiro, eu não queria fazer licenciatura, nem em biologia, nem em nada. Eu fui mais porque o que eu queria fazer não ia dar pra eu fazer por causa da questão aqui financeira. E fiquei um ano ali na força do ódio, porque o primeiro ano da faculdade foi ridículo, foi horrível, foi tudo de ruim. Não gostava de nada, não tinha muita... Ainda não tenho, mas naquela época eu sentia que eu precisava ter contato com alguém lá dentro pra eu poder continuar, mas enfim. E o primeiro contato que eu tive com uma sala de aula sendo professora foi lá, foi no primeiro semestre ou no segundo, onde a gente foi fazer uma prática e a gente meio que deu uma aula de educação física, só que eu meio que desconsidero isso porque eu tava em conjunto e professor trabalha sozinho, né? Então, eu considero que eu comecei a exercer essa minha profissão quando eu tinha 18 anos e eu fui fazer começar um estágio por um programa que a gente tem aqui na região que contrata estudantes pra fazer trabalho, meio que tem uma lei pra isso, enfim. E aí eu fui e meu trabalho era ir pra sala de aula, mas não pra trabalhar como prof de biologia, e sim pra trabalhar no ensino na educação especial. E eu nunca tive contato com ninguém assim, meu tio é especial, mas naquela época ele não tava no nível que ele tá hoje, então eu nunca fui responsável por ninguém especial. E 18 anos, primeiro contato com sala de aula foi justamente isso. E meio que me largaram lá, era uma criança autista, e no início os autistas têm muita resistência em pegar confiança com outras pessoas. E foi o que aconteceu, sabe? A criança me odiou, eu não consegui gostar dele no primeiro momento. E hoje em dia eu acho que não é errado falar isso, porque eu sou humana, eu tenho sentimentos, então no início eu não gostei dele. Eu era uma adolescente, tá? Eu considero que eu era uma adolescente. Tudo bem que eu não tenho muita idade a mais do que aquilo, mas tudo bem. E, resumindo, eu comecei em abril, eu acho que lá por agosto que eu consegui fazer com que ele gostasse de mim, sabe? A gente conseguiu criar uma amizade, porque isso é extremamente necessário quando você fala de educação especial. Tu tem uma amizade com o teu aluno, e claro, a questão do respeito. Com uma amizade vem um respeito, isso é, sabe? Então eu consegui conquistar ele. Ele se aproximou de mim, ele meio que ficou dependente de mim, e o que não seria muito bom, né, se você falar, a pessoa é dependente, mas no caso ele era uma dependência saudável, e eu cuidava além dele um outro menininho na mesma sala de aula. Só que, no início, a equipe que trabalhava lá na escola não botou muita fé em mim não, porque falaram, não, ela é novinha, ela não vai conseguir. E depois que eu conquistei o coraçãozinho dele, foi meio que automático, sabe? Ele, todo dia, eu chegava, ele chegava e me abraçava, o outro também. E além deles, ali, naquela turma de primeiro ano, né, que era primeiro ano, eu tive meu primeiro desafio como professora, porque a professora deles, responsável pela turma toda, se afastou e não tinha ninguém para substituir. E como eu estava fazendo uma licenciatura, a direção falou assim, Alana, tu tá fazendo a licenciatura, tu vai ser professora, consegue substituir ela até a gente conseguir uma outra. No momento foi aquele choque, tipo, cara, não sei, nunca fiz isso, mas vamos lá. E como eu já tinha contato com a turma, foi super ok, sabe? Deu certo. Eu tive que trabalhar matemática, português e artes. Porque era primeiro ano, enfim, mas a matemática deles era o início e a português deles também era o início. Depois daquele ano eu fui pra creche trabalhar, mas eu só trabalhei, não fui prof nem nada. E ano passado eu fui pra um quarto ano com uma menina também que ela era autista. Ela tava no espectro, mas o médico tirava e colocava, enfim, era uma confusão. Só que ela era um caso mais complicado, porque ela não se dava bem com ninguém. Ela podia amar a pessoa, mas num dia ela tava extremamente agressiva, no outro ela tava extremamente carinhosa, só que comigo desde o início ela respeitou,
porque ninguém confiava numa menina de 18, 19 anos, mas eu meio que eles criaram respeito por mim, eu criei respeito por eles, foi uma coisa assim que eles me respeitavam como professora. E também era um quarto ano, então eu cuidava dessa aluna especial e algumas vezes eu dava aula pra eles, então eu sempre tive dentro da sala de aula desde os meus 18 anos. Aí acontece que eu tive que começar a fazer o estágio pela faculdade. E como eu estudava de manhã, eu trabalhava de tarde, só sobrou o estágio de noite. E de noite é EJA. Um pouquinho antes de eu ir, assim, pro EJA, a gente teve mais práticas em sala de aula e eu dei uma aula pro ensino médio. Então eu só dei uma aula pro ensino médio. E assim, no ensino fundamental, que foi esse primeiro e quarto ano, era aquele amor, aquela participação, sabe? No ensino médio não, eles eram mais retraídos. Só que eu já sabia que eu ia enfrentar isso porque eu era assim, sabe? Então eu meio que me aproveitei disso e criei uma tática pra conseguir fazer eles prestarem atenção, mesmo não querendo participar, porque eu respeito o aluno que não quer participar, desde que ele me apresente resultados que ele tá entendendo, tá show. Então foi super de boa, sabe? Esse ano é pra começar a realmente fazer um estágio completo. Eu acho que eu vou dar aula no resto do ano pro ensino médio assim que voltar, né? Mas enfim, fui pro EJA. Eu tinha 19 anos quando eu comecei a observar a sala. E no início todo mundo achou que eu era aluna nova. E eu fui ministrar essas aulas numa escola que eu estudei durante 10 anos. Então eu era conhecida já lá pela direção. E a direção também não botava muita fé porque eu era novinha e tudo mais. E eles conheciam o meu jeito de criança, então, né? Então, quando eu entrei, os alunos acharam que eu era colega, até que eles entenderam que não, que eu ia ministrar aula pra eles no próximo período deles. E aí eu fiquei por um tempo observando, eles meio que me tenteando lá, sabe? Tipo, olhavam pra ver se eu tava prestando atenção no que ele tava fazendo, na risadinha, sei lá, alguma coisa assim, eles ficavam olhando ali. Até que chegou o dia de eu dar aula. E nos primeiros dias, assim, as primeiras semanas, quando eu entrava em aula, eu escutava coisas assim que, sabe, tive que me segurar muitas vezes pra não gritar, pra não brigar e tal. Só que eu lidei com isso de uma forma diferente. Ao invés de eu brigar, de eu falar, ó, isso aqui tá errado e tal, eu conquistei o respeito deles mostrando por que eu tava lá. Eu ministrei aula de física de 9º ano, e no início eles estavam tipo assim, cara, o que tu vai ensinar pra gente? Física, ninguém gosta de física. Mas eu falei, não, vocês não estão entendendo. A física que eu vou mostrar pra vocês é uma física muito legal. E realmente no final eles tinham entendido. Eu trabalhei com eles de uma forma diferente, a avaliação. Eu não dava prova. Eu avaliava toda a aula um pouco. Então toda aula eles tinham que me dar um resumo do que eles entenderam. Então eu fazia minha aula, deixava 5 minutos pra eles escreverem num papel do jeito que eles quisessem o que eu tinha ensinado pra eles naquele dia, pra eu ver como é que tava. E funcionou. Funcionou porque muita falha que eu tinha observado ali naqueles papéis que eles anotaram, eu consegui contornar depois e fazer eles entender o conteúdo. Então foi assim, uma experiência incrível. No início foi difícil pra lidar com comentários, tipo assim, aula em casa, eu pegava e tudo mais, porque eram adolescentes, tá? Era um EJA do fundamental. Só que era um EJA que tinha, tipo, um adulto com mais de 50 anos. E acho que 3 deles trabalhavam. Então, era só adolescente que tinha lá. E além disso, a turma era só de meninos. Praticamente tinha 3 meninas e uma frequentava. As outras iam raramente. Uma até saiu, sabe? Porque ela não ia, nunca foi. E apesar disso, deu tudo certo. No final eles entenderam, no final eles queriam que eu voltasse pra ensinar química pra eles. Eu falei, calma, química não. Então, eu também dei aula num técnico. Tipo assim, eu dei uma aula em que eu ensinei o pessoal a construir tijolo com garrafas PET. Então foi uma aula de técnico em controle ambiental, em que eu fui lá, dei toda a parte prática, toda a parte teórica, e depois eu ensinei a parte prática no laboratório lá. Naquele momento, naquele dia, eu esqueci o fecho da minha calça aberto. Tava dando aula com a calça aberta, mas tudo bem. Fora isso, foi super show, eles adoraram. Depois eu apresentei um trabalho sobre essa prática, sobre essa aula em outro evento que teve pelo IFE. Foi muito legal, nada sobressaiu, sabe?
só foi ok. E eu também dei aula esses dias no Produção de Grãos aqui do IF também, onde eu ensinei a parte de como montar insetos, que é uma paixão minha, enfim. Daí eu tava fazendo matéria com eles, porque eu amo tanto que eu resolvi refazer essa matéria em outra turma. E aí o professor me convidou a ministrar essa aula, ministrei, foi super legal, inclusive, assim, foi minha segunda aula com eles e eu tava lá ministrando. Eu achei que ninguém ia prestar atenção, que ninguém ia se interessar ou que iam me odiar depois, porque, nerdzona lá. Mas não, a turma super me acolheu, fizeram perguntas, se interessaram em montar e tudo mais, então foi muito legal. E depois também, no início desse ano, eu tava trabalhando numa creche, como eu já tinha feito antes, só que dessa vez eu tava trabalhando com maternal, e no maternal eles já queriam começar a trabalhar mesmo, tipo, dar aula e não só brincar. Então eu resolvi ensinar para as crianças um pouco de física. Aí você me pergunta, como assim, Ana? Mas a gente fez, assim, uma prática muito legal, que foi colar várias coisinhas no teto da creche, CDzinhos para formar planetinhas, estrelinhas e tudo mais. Daí a gente fez eles sentarem no círculo, a gente apagou a luz, ligou só uma luzinha lá coloridinha. Daí a gente pegou uns tubinhos e a gente fez esses tubos como se fossem telescópios para eles observarem. Então ali a gente explicou, no caso eu tinha uma outra cuidando das crianças e eu expliquei como funcionava, sabe? De uma forma que eles conseguissem entender claramente. E no outro dia eles relataram que foram pra fora ver estrela, pra mostrar pro pai e pra mãe. Foi incrível, sabe? Melhor sensação você ter uns toquinhos de gente falando, prof, eu fiz o que você mostrou. Então acho que era isso que eu queria trazer um pouquinho pra vocês de como foi meus estágios na vida e como é ser professora aos 20 anos, começando aos 18. Mas, então acho que depois que eu entendi como que funcionava, que a teoria e a prática é uma coisa totalmente diferente, sabe? Você tem que se impor, você tem que mostrar que você tá ali pra ajudar eles a entender o conteúdo, mas que você precisa ter respeito para que tudo consiga acontecer. Depois que eu entendi como fazer isso, como me portar, como lidar com as situações do dia a dia, que cada dia a dia é diferente, mas quando você tá lá dentro, você meio que entende um pouco. Aí só foi, sabe? Aí eu me descobri que eu realmente quero ser professora, que eu realmente quero entrar numa sala de aula e trabalhar com eles o que precisar trabalhar. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês, um pouquinho da minha experiência, pouca experiência. Vou ter muito ainda aí nessa minha jornada como professora. Apesar dos estresses, a gente gosta da profissão, apesar de não receber bem, a gente gosta da profissão assim mesmo. É por amor mesmo a camisa. E é isso aí, galera. Se inscreve, dá like, compartilha, comenta aqui embaixo qualquer coisa, me segue no Instagram,